Olá, seja muito bem-vinda à quarta e última aula desse módulo. Mas antes de a gente entrar no tema dessa aula, eu quero falar com você sobre uma coisa que, na minha experiência, tanto corporativa quanto acadêmica, faz uma diferença gigantesca nos nossos resultados. A nossa postura e a nossa presença numa mesa de negociação. E quando eu falo de postura e quando eu falo de presença, eu não estou falando só de postura física ou de parecer confiante. Eu estou falando de algo maior, de como você se coloca no ambiente, como você transita e ocupa o espaço, como transmite segurança. E principalmente, como você se comunica, como você comunica aquilo que você realmente é e que você realmente sabe. Porque negociar não é só sobre argumentos, é sobre como você se apresenta e apresenta esses argumentos. É sobre como você é vista, é sobre como o outro lê você e sobre como você se sustenta nessa conversa. E aí começa o nosso tema dessa aula. Sim, nessa aula a gente vai falar sobre postura e a gente vai falar sobre presença. Então, relaxa, pega um cafezinho que essa aula promete. Quando eu penso em postura, quando eu penso em presença, eu penso em 3 palavras: confiança, coerência e consistência. Postura e presença, resumidamente, é a capacidade da gente transmitir confiança, segurança e autoridade, mesmo quando o contexto é complexo, tenso ou cheio de pressão. O que vamos combinar é a definição de praticamente toda boa negociação. E aqui tem um ponto de atenção. Postura e presença, elas não nascem só do que você fala, mas do alinhamento de 3 camadas. Primeiro, a linguagem verbal, o que eu digo. Segundo, a linguagem não verbal, o que meu corpo diz quando eu digo. E terceiro, o conteúdo, o que realmente está sustentando aquela sua fala. Quando essas 3 camadas estão alinhadas, a percepção de credibilidade, profissionalismo aumenta de forma exponencial. É quase como se o cérebro do outro recebesse a seguinte mensagem: acho que ela sabe o que está fazendo, acho que ela sabe o que está falando. Agora, quando essas 3 camadas não estão alinhadas, quando o corpo hesita, mas a gente tenta parecer firme, ou quando o conteúdo é sólido, mas a nossa expressão facial demonstra insegurança, o impacto e a imagem que a gente quer transmitir, acredite, ela cai por terra. E isso não é frescura. Isso é o puro suco de neurociência. Isso é percepção social, isso é leitura instantânea de sinais. E é por isso que eu sempre digo: presença é estar plenamente consciente do seu corpo, do seu tom de voz, da sua expressão facial. Ou seja, presença está conectada com você mesmo, porque você sabe que o tempo todo tudo comunica. Mas a gente tem que ter um cuidado fundamental, que é não confundir presença com agressividade. Presença é clareza, é consistência, é estabilidade emocional e postural. Não tem nada a ver com falar mais alto, com se impor. Tem a ver com se comunicar de forma tão sólida que o ambiente reconhece a sua autoridade sem você ter que ficar fazendo força. Bom, então agora que você já entendeu o que é postura, o que é presença, a gente vai para a parte prática. Como se posicionar? O primeiro ponto é o posicionamento que começa antes da reunião. E começa por aquilo que eu considero uma das principais fontes de autoridade: preparação, planejamento. Quando você domina dados, objetivos e alternativas, especialmente a sua BATNA ou as nossas opções de no deal, que é a melhor alternativa caso o acordo não aconteça. Sua postura muda, o tom muda, a forma como você organiza seus argumentos, seus pensamentos muda também, e o seu corpo acompanha. Já o segundo ponto é a definição de limites, a nossa famosa ZOPA, ou Zona de Possíveis Acordos, Zone of Possible Agreement.
Limite é o que é negociável e o que não é. E isso precisa estar claro antes de entrar na sala. Quando você define os seus limites previamente, você não se perde no calor da discussão, não cede por pressão emocional da outra parte e não deixa que o outro lado determine o ritmo da sua conversa. E o terceiro ponto é ter bem claro quais são os seus objetivos. E aqui eu falo da sua comunicação direta, comunicação objetiva. Você precisa dizer o que quer, por que quer e quais são os caminhos possíveis para que isso aconteça. Nada de rodeios, nada de floreios, de 5 dedos. Na negociação, quem é vago demais acaba perdendo espaço. Já o quarto ponto é o alinhamento verbal e não verbal. E aqui entra aquela tríade da primeira tela: linguagem verbal, linguagem não verbal. E com isso, eu quero dizer postura ereta, contato visual, gestos consistentes e conteúdo. Tudo isso reforça seu posicionamento, seu corpo vira uma moldura da sua fala. E por fim, claro, controle emocional. Negociação é um terreno fértil para essa pressão. Sim, gera tensão, gera estresse e manter a calma nesses momentos é uma das maiores demonstrações de autoridade e autocontrole. Firmeza emocional não é sobre sentir, é sobre não deixar que o outro conduza, que tenha poder para alterar o seu estado interior, ou seja, te tirar do centro ou te tirar do eixo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre autoridade. E aqui eu não estou falando de cargo, não estou falando de posição, mas de presença percebida. A primeira coisa é o uso estratégico da voz, ritmo, volume e principalmente pausas. Sim, pausas. A pausa, ela é uma ferramenta poderosa. Ela demonstra domínio, ela tira a ansiedade da fala, ela cria espaço para reflexão e impede atropelos. Quando você faz uma pausa, você passa a mensagem: eu controlo o tempo da conversa. O outro ponto são os argumentos baseados em fatos. Então, o que você vai levar para a mesa? Você vai levar dados, você vai levar números, você vai levar resultados concretos, você vai levar normas. Fatos puxam a autoridade para você, porque eles deslocam a conversa do campo da opinião e do achismo para o campo da objetividade. Já o terceiro ponto é a linguagem positiva, a linguagem assertiva. Nada de diminuir a própria fala com frases do tipo: é só uma sugestão. Não sei se faz sentido. Talvez seja bobagem. Isso diminui a nossa força. Então, você vai usar frases como: minha análise indica, os dados mostram, a proposta que faz mais sentido é. Isso causa outro impacto. E a gente não pode esquecer da nossa presença digital. Sim, hoje muita negociação é por vídeo. E a autoridade também é comunicada por enquadramento, iluminação, postura, olhar para a câmera, ritmo da fala. As reuniões por vídeo não perdoam desatenção. A gente tem que estar o tempo todo conectado e atento ao que está acontecendo do outro lado da telinha. E o último ponto, claro, não podia deixar de ser, é a consistência. A autoridade não é construída em uma frase ou um slide. Ela é construída na coerência ao longo de toda a negociação. E isso tem a ver com seus argumentos, sua postura, sua calma, sua firmeza, sua clareza. E o outro vai perceber quando você está alinhada consigo mesma. Ok? Então vamos para o nosso encerramento. E a frase que eu trouxe para você guardar é que postura e presença a gente não impõe. Postura e presença a gente constrói. Ok? Como é final de módulo, lógico, tem a nossa reflexão de final de módulo. E eu escolhi uma frase que eu acredito que possa fazer muito sentido nesse contexto. As pessoas esquecerão o que você disse, esquecerão o que você faz, mas nunca esquecerão como você as fez sentir.
E é isso aí. Com isso a gente termina o nosso módulo. E é claro que eu vejo você na próxima. Um abraço.